Olá, aluno do segundo ano, aqui é o professor Calil, de Sociologia, né? Retornando aí nossa aula 3 agora com o tema Cultura. Na aula passada, na aula 2, nós vimos foi transmitido, ou como é transmitido o patrimônio cultural, ou seja, como é transmitida a cultura de uma geração para outra, né? E também vimos os elementos da cultura. Na aula de hoje nós vamos ver sobre patrimônio cultural, retomar o conceito de patrimônio cultural e entender quais são os fatores do crescimento do patrimônio cultural. Ou seja, se uma cultura de uma sociedade tiver esses dois fatores aqui, ele vai ter o crescimento do seu patrimônio cultural, ou seja, o seu patrimônio cultural vai se tornar mais rico. Vamos ver também, falando sobre os aspectos da cultura, a cultura material e a cultura imaterial. E a gente já teve um conceito de patrimônio cultural, que é o acúmulo de todas as manifestações culturais de um povo, forma o seu patrimônio cultural, ou seja, o acúmulo de todas as manifestações culturais. O que são manifestações culturais? A dança, a pintura, as normas, as leis, as formas de falar, de se vestir, a escrita, tudo isso são manifestações culturais. E o conjunto de todas essas manifestações culturais vão formar o patrimônio cultural de um povo, de uma sociedade. Então, cada sociedade, cada povo constrói, possui o seu patrimônio cultural. E as invenções e a difusão cultural, são os dois fatores responsáveis pelo crescimento, pelo enriquecimento do patrimônio cultural de um povo. O que seriam as invenções, professor? As invenções são a junção de um traço cultural já existente, a junção de um traço cultural com um já existente, ou seja, a junção de um traço cultural novo com um traço cultural já existente. Então, por exemplo, quando você adiciona mais um condimento a um determinado prato, você já está juntando aí, você está fazendo uma invenção, inventando um novo prato. E essas invenções, elas vão ser responsáveis pelo enriquecimento, pelo crescimento do patrimônio cultural. Então, quanto mais invenções uma sociedade tiver, quanto mais ela inventa, quanto mais ela une, junta um traço já existente com um novo traço, ela vai ter aí as suas invenções. E aí é um fator responsável pelo enriquecimento, pelo crescimento do patrimônio cultural. O outro fator do crescimento, do enriquecimento do patrimônio cultural seria a difusão cultural. E aí, quando alguns traços difundem-se dentro de uma sociedade e que tiveram origem em outras culturas, ou seja, quando é trazido de fora para dentro. Então a gente conclui o quê? Que as invenções faz parte da criação dentro da própria sociedade e a difusão é algo de fora para dentro. E nós temos aí agora os aspectos da cultura. A cultura tem dois aspectos, perceba que não são tipos de cultura, mas aspectos da cultura. Nós temos aí a cultura material e a cultura imaterial. O que seria a cultura material? Consiste em todo tipo de utensílio, ferramentas, hábitos, habitação. Então tudo aquilo que é pegável, tudo aquilo que a gente pode tocar, faz parte da chamada cultura material. E a cultura imaterial abrange todos os aspectos não materiais da sociedade, tais como normas, religião, costumes e ideologia. São aqueles aspectos da cultura que a gente não consegue pegar. Mas aí perceba que tem uma observação interessante. Entre a cultura material e a cultura imaterial existe uma relação de interdependência. O que seria essa relação de interdependência entre a cultura material, o aspecto material da cultura e o aspecto imaterial da cultura? Essa relação de interdependência é que uma precisa da outra para que ambas possam existir. Ou seja, uma depende da outra para que ambas possam existir. Então a gente conclui o quê? Que entre a cultura material e a cultura imaterial existe uma relação de interdependência. O que leva a gente a concluir o quê? Não existe nenhuma sociedade cuja cultura tenha somente o aspecto material. E não existe nenhuma cultura cujo aspecto seja somente imaterial.
ou seja, toda cultura é composta pelo aspecto material e pelo aspecto imaterial. Por isso que entre ambas há uma relação de interdependência. Então, na aula de hoje, a gente viu, né, retomou o conceito de patrimônio cultural como acúmulo de todas as manifestações culturais de um povo, né, que é transmitido de uma geração para outra. A gente viu na aula passada como é que esse patrimônio é transmitido de uma geração para outra, e vimos também os fatores do crescimento do patrimônio, que são as invenções e a difusão cultural, além também dos aspectos material e imaterial da cultura, e entendendo que entre elas há uma relação de interdependência.